Já ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? Eu sou o pastor Vitor Soares e estamos aqui para mais um momento devocional. É muito bom ter a sua companhia aqui conosco. Estamos hoje encerrando o estudo bíblico no Evangelho de Marcos. Chegamos ao último capítulo, capítulo 16. Este capítulo nos fala sobre a ressurreição de Cristo Jesus, as primeiras pessoas que ele ali apareceu e o comissionamento que ele faz então aos seus discípulos, que se estende a mim e a você. Quero te convidar então a abrir a sua Bíblia comigo neste texto, para que possamos extrair dele algo devocional ao nosso coração no dia de hoje, que o Senhor ministre a nossa vida. Quando Cristo Jesus ressuscita na madrugada do sábado para o domingo, algumas mulheres estavam se preparando para irem lá derramar mais perfumes, óleos em seu corpo. Mas a dúvida delas é quem seria capaz de tirar a grande pedra que ali estava. Quando elas chegam ao local, elas encontram então a pedra já removida. Elas entram no local e se deparam com um homem com aspecto jovial, vestido de roupas brancas, é a figura de um anjo. Ele pede para que elas não tenham medo e explica então que Jesus ressuscitou. Estas mulheres saem dali ainda amedrontadas, sem entender o que tinha acontecido. A primeira mulher a experimentar, a ver Cristo Jesus ressurreto, é Maria Madalena. O texto fala que esta mulher havia sido exorcizada, tirando dela 7 espíritos imundos. Ela tem um contato com Cristo Jesus de forma primária. Depois ele vai aparecer para mais 2 homens que estavam indo em direção ao campo, 2 discípulos. Lá no Evangelho de Lucas, nós entendemos que esses 2 discípulos que ele aparece são justamente aqueles do caminho de Emaús. Mais à frente, então, Cristo Jesus aparece a todos eles no momento de refeição e ali ele repreende a incredulidade e dureza de coração. E eu quero te convidar a ler esse trechinho juntamente com o comissionamento feito por Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 14. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes sinais acompanharão os que creem, e em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e esses ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que acompanhavam. A ressurreição de Cristo Jesus é tão importante para a fé cristã que o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 15, chega a dizer que toda a nossa fé está pautada no conceito de ressurreição. Se Cristo Jesus não ressuscitou, a nossa fé é vã, é inútil, de acordo com o apóstolo Paulo. Esse texto aqui registrado nos fala sobre a aparição de Cristo Jesus para diversas pessoas. As 3 mulheres que vão visitá-lo no túmulo, Maria Madalena, depois os 2 que estavam a caminho do campo e agora há 11 discípulos. O apóstolo Paulo chega a dizer que Cristo Jesus apareceu também para 500 pessoas de uma única vez. O evangelista João vai nos trazer um enredo de Jesus aparecendo algumas vezes para os discípulos, naquele momento tão importante de restauração do ministério de Pedro. Mas aqui nesse texto nós encontramos algumas coisas que são extremamente importantes, as quais o evangelista Marcos preferiu focar. E a principal delas é a censura com relação à incredulidade e dureza de coração. Sabe, essas 2 coisas caminham juntas. Por trás de toda pessoa incrédula, há um coração endurecido. É por isso que o anseio do Senhor é encontrar o meu coração e o teu quebrantado na presença dele. O autor aos Hebreus vai falar: se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Se eu e você queremos aumentar a nossa fé, ter uma fé capaz de viver os sinais bíblicos, é necessário ter também um coração maleável, um coração quebrantado na presença do Altíssimo.
Cristo Jesus advertiu aqueles discípulos. Tantas vezes Cristo já estava predizendo a sua morte e ressurreição. Tantas pessoas apareceram comentando que ele havia ressuscitado e mesmo assim os discípulos estavam incrédulos. Era necessário então essa manifestação de Cristo diante deles para que eles abrissem os seus olhos. Naquele momento, de acordo com o evangelista Marcos, há um comissionamento da parte de Deus, onde eles deveriam ser enviados pelo mundo todo, pregando o evangelho e batizando as pessoas. E havia uma promessa, a promessa de uma capacitação, um poder que viria sobre eles. Lucas, escrevendo Atos dos Apóstolos, chega a nos falar então qual seria essa capacitação, a manifestação do Espírito Santo de Deus. Ele é quem nos dá os dons, é Ele que nos dá o fruto, é Ele que capacita a sua igreja para a pregação, para a edificação. É neste processo que nós somos abençoados por Deus para ter força e intrepidez para pregar esse evangelho. Os sinais que nós acabamos de ler são sinais que o Senhor já havia orientado os seus discípulos lá no começo, no seu primeiro comissionamento, quando ele divide então aquele grupo de discípulos em duplas para saírem a pregar. Cristo Jesus está falando aqui com a sua igreja que os sinais dele iriam acompanhar aqueles que creem. E esses sinais não cessaram no tempo bíblico. Nós ainda vemos hoje pessoas sendo curadas, nós ainda vemos hoje livramentos, nós ainda vemos hoje pessoas sendo libertas de espírito imundo. Nós cremos em cada um desses sinais que foram aqui falados por Cristo Jesus. E se eu e você não estamos vivendo isso, a chave hermenêutica para esse texto é a palavra crer, pois esses sinais acompanharão aqueles que creem. Cristo Jesus advertiu a incredulidade, a dureza de coração, ele traz uma promessa, mas essa promessa de capacitação, ela é para aqueles que creem. A minha oração no dia de hoje é que você seja cheio, tomado por fé, que você viva pela fé. Afinal de contas, o justo viverá pela fé. Se ele retroceder, a alma do Senhor não encontrará prazer nele. A minha oração é que a nossa vida seja de pregação do Evangelho, como diz esse texto. Que haja em nós fé, coração quebrantado e disposição para pregar o Evangelho. Porque o papel do Senhor, do Espírito Santo, será feito. Os sinais acompanharão. Vamos orar ao Senhor? Obrigado, Pai bondoso e querido, pela vitória na cruz obtida por Cristo Jesus. Ó Deus, aviva a nossa fé. Encontra em nós um coração quebrantado e contrito em Tua santa presença. E nos dá, Pai, intrepidez, coragem de sair pelo mundo pregando este Evangelho. É no nome de Jesus, ó Pai, que eu peço, capacita o Teu povo nessa hora. Que o Teu Espírito Santo, Pai, possa conceder-lhes os dons para a edificação da Tua igreja e para pregar este Evangelho. É no nome de Jesus que te oramos, rogando as Tuas bênçãos. Amém. Que Deus te abençoe. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, curta, comente e compartilhe. Até amanhã às 21h30.